Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Bem, olha só, hoje o que iremos abordar é nada mais nada menos do que a revisão de tudo que nós fizemos desde o começo do ano, certo? Bom, e aí eu fiz uma lista, claro, né, com uma variação de exercícios que consequentemente é o que mais cai nas provas que nós vamos realizar, principalmente no Enem, e com isso a gente vai fazer uma revisão, tá? Bom, então, eu estou aqui em mãos a minha folhinha, por favor não esqueça da folhinha, que hoje iremos para o quadro para poder resolver. Então é o seguinte, a primeira questão que está na mão de vocês é uma questão de conjunto, né? E essa questão de conjunto é uma resolução de problemas através de conjunto. E o que acontece? Nesse caso aqui, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou lembrar para vocês que questões que têm mais do que 3 conjuntos, nós fazemos tabela. Porque essa questão aqui, se você prestar atenção, ele fala de moças, fala de rapazes, 2 conjuntos. Fala que estuda e não estuda, mais 2 conjuntos. E fala que trabalha e não trabalha, mais 2 conjuntos. Então, ao todo, nós temos quanto? 6 conjuntos. Então, toda vez que ultrapassar de 3, você vai perceber que eu vou fazer um tipo de tabela, correto? Bom, então iniciando, olha só, hein? Olha lá. Vou chegar aqui para vocês e faremos assim, ó. Colocando aqui. Tranquilo? Bom, aí eu vou dividir desse lado aqui, vou dividir desse lado aqui, aqui eu vou falar que são moças, aqui são rapazes, aqui trabalha e aqui não trabalha. E aí, eu tenho uma outra coisa que eu não posso esquecer, é que estuda e não estuda. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês que aqui dentro, ó, estuda e não estuda. Então, tudo que tiver aqui dentro, estuda. E tudo que tiver aqui fora, não estuda. Tranquilo? Aí nós vamos completar. Bom, aí pegarei a minha folhinha, que está toda rabiscada, lembra? Nós precisamos gravar as coisas, nós precisamos grifar para poder chamar a atenção. E aí eu venho completando. Bom, ao todo são 77 jovens. Se são 77 jovens, ele está falando para mim, moças e rapazes. E aí, como são 77 jovens, 32 moças, eu já sei que tem 45 rapazes. Perfeito? Então tá bom. Bom, continuando. Ele fala bem assim, 4 moças trabalham e estudam. Então calma aí, moças está acima, trabalho está para o lado de cá e se estuda está aqui dentro. Pronto, 4 moças. Depois ele fala bem assim, 13 moças que não estudam e nem trabalham. Moça está na parte de cima, se não estuda não pode estar aqui dentro, e se não trabalha está do lado de cá. Então, nesse caso aqui, 13 moças. Aí depois ele começa a falar dos rapazes. 15 rapazes que trabalham e não estudam. Então, calma aí, se são rapazes está na parte de baixo, se trabalha está do lado de cá, mas se não estuda não pode estar aqui. Então, como ele falou que são 15 rapazes estão aqui. Aí, ele fala bem assim para mim, pra gente. 10 rapazes que estudam e não trabalham. Se são 10 rapazes que estudam e não trabalham, então nós falamos o seguinte. 10 rapazes que estudam e não trabalham. Então, os 10 rapazes estariam aqui. Aí, ele começa a falar de jovens. Jovens, ele está juntando o quê? Ele está juntando exatamente moças e rapazes. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ele fala 25 jovens que não trabalham e não estudam. Pô, não trabalhar e não estudar tem que estar aqui. Mas como já tem 13, está faltando 12. Beleza? Bom, aí ele fala bem assim, 15 jovens que estudam e não trabalham. Calma aí, 15 jovens que estudam e não trabalham. Se estudam e não trabalham, isso aqui significa que eles estão aqui. Aí rápido e fácil. Na parte de cima tem que ter 32 pessoas,
na parte de baixo tem que ter 45. Para dar 32 aqui estão faltando 10 e para dar 45 aqui estão faltando 8. E aí nós vamos analisar os itens que são corretos. E analisando os itens que são corretos, ele coloca, tem 50 rapazes, mentira, tem 45. Rapazes que não trabalham e não estudam é 14, errado. Moças que trabalham e não estudam, 9, errado. Rapazes que trabalham e estudam é 8. Opa, resposta certa é exatamente a letra D. D de dado. Tranquilo? Viu como é que nós resolvemos rapidinho? Essa daqui foi rápida, resolvemos bem rapidinho. Aí está aqui para você a resolução. E desse caso aí, uma questão resolvida da folhinha. Tranquilo? O que nós revisamos? Nós revisamos simplesmente nada mais, nada menos do que conjuntos. Beleza? Vamos lá então, hein? Passando para outra. Vou apagar esse daqui. Apagando. E faremos outra questão. Essa próxima questão aí é uma questão que, quando você olha aí, ele está querendo, né? Ele tem uma parede e quer colocar quadriculados. Perfeito? Bom, e nesse caso, já que são quadradinhos, claro que tem que ter o mesmo lado. Óbvio. Entendeu? Porém, ele fala o seguinte, que a parede mede 8,80 metros por 5,50 metros. Beleza? Beleza. Então ele quer saber no final quantos quadradinhos no mínimo eu vou colocar ali. Se ele está falando no mínimo, esse quadradinho tem que ter um valor máximo. Então o lado desse quadrado tem que ser o máximo possível. Só que eu tenho que lembrar que esse lado, como é um quadrado, não pode sobrar nada nem no comprimento e muito menos na altura. Então eu estou falando de uma questão de máximo divisor comum. E aí, o que eu vou fazer? Para descobrir o lado desse quadrado, eu simplesmente vou tirar o MDC de 8,80 e 5,50. Porém, tem um problema. Eu só posso calcular o MMC e MDC de números inteiros. Sabe o que eu vou ter que fazer? Transformar 8,80 em centímetros, para desaparecer com a vírgula, e 5,50 em centímetros. Fácil? Fácil. Então, nesse caso aqui, eu tenho 880 centímetros e eu tenho 550 centímetros. O que nós vamos fazer? Pão doce, é só calcular o MDC de 880 e 550. Aí, nós vamos descobrir que o MDC disso aqui é 110. 110 o quê? Centímetros. Sabe o que quer dizer isso daí? Isso daí está querendo dizer que os meus quadrados, no máximo, terão de lado 110 centímetros. E aí ele não quer só isso. Eu já descobri qual é o lado máximo, porém ele quer saber quantos quadradinhos eu vou colocar. Bom, se eu fosse fazer conta mesmo, chegar lá e falar assim, vou fazer conta, estou fazendo conta. Eu teria que calcular a área dessa parede, calcular a área do quadrado e depois pegar a área da parede e dividir pela área do quadrado. Mas você já reparou? 880 vezes 550 dá um número exagerado. 110 vezes 110, que é a área do quadradinho. Aí depois de tudo isso, eu vou pegar e vou dividir. O que eu vou fazer? Conta rápida. Se liga, ó. Como eu sei que é multiplicação dos dois, 880 e 550, e a área do quadrado é 110 vezes 110, eu não vou multiplicar. Eu já vou pegando logo e simplificando. Então fica assim, ó. 880 sobre 110 vezes 550 sobre 110. Corta esses dois zeros, corta esses dois zeros. Esse daqui dará
8 e esse aqui dará 5. Então, quantos quadradinhos eu vou colocar? No mínimo 40. Resolvemos mais uma. Tranquilo? Essa daí é para a gente relembrar de quê? MMC e MDC. Tranquilo? Então temos aí, vou deixar aqui para vocês darem uma pequena olhada. Tá vendo? Não foi difícil. A única coisa que eu tinha que lembrar para vocês é que eu não posso esquecer. MMC e MDC eu calculo como número inteiro. Tive que transformar em centímetros. Depois que eu descobri, eu resolvi. Mas, nossa, tem problema? Se em centímetro, em metro, em quilômetro? Falei, não, não tem problema nenhum. A quantidade de quadradinhos continua a mesma. Beleza? Vamos para a terceira. Bem, a terceira questão aborda que assunto? Aborda conjuntos numéricos. E desses conjuntos numéricos, ele está falando dos números racionais. São aqueles que dá para colocar na forma de fração, certo? Então essa questão aqui é uma mistura de equação com números racionais. Beleza? Rápido de fazer? Muito rápido. Então é o seguinte, Paulo comprou pacotes com 5 figurinhas para seus 3 filhos. Beleza. Aí o que ela fez? Saiu e deixou lá o bilhete dizendo que ia repartir entre eles. Bom, aí ao decorrer do enunciado, ela fala que o primeiro pegou 1/3 dos pacotes. Beleza. Depois, deixou claro 2/3. Depois o outro pegou 1/3 e de novo deixou 2/3. O último que foi pegar só tinha 4. E como só tinha 4, ele pegou. Então o esquema é o seguinte. O primeiro que foi pegar lá as figurinhas, aquelas coisas todas, o primeiro, ele pegou 1/3 do total de figurinhas. Porém, o que acontece, gente? A gente tem que se ligar que isso aí, ele está falando o que pra gente? Ele está falando que a quantidade que eu quero é X, porque o que ele quer saber é o seguinte, quantos pacotes de figurinhas a mãe dele deixou? Porque Paula comprou pacotes com 5 figurinhas, ou seja, cada pacote tinha 5 figurinhas, certo? Mas a quantidade de pacote ela não falou. É isso que ela quer saber. Então eu estou chamando de X a quantidade de pacotes. Então, ó, nesse caso aqui, X, quantidade de pacotes. Perfeito. Aí nesse caso aqui, eu já vou começar. Bom, X é quantidade de pacotes e o primeiro fez o seguinte. Ele foi lá e pegou 1/3. Se ele pegou 1/3, significa que ele deixou para lá 2/3. Então, nesse caso aqui, ele pegou 1/3 e sobrou 2/3. 2/3 de quê, Alessandro? 2/3 de X, da quantidade. O segundo, quando chegou lá para pegar a parte que lhe cabia, o que aconteceu? Ele pegou 1/3 do que sobrou. E se ele pegar 1/3 do que ele sobrou, sobra o quê? 2/3 do que tinha. Então, nesse caso aqui, quando o segundo pegou a parte dele, sabe o que sobrou? Sobrou 2/3 do que tinha. 2/3 de 2/3 de X. Tranquilo? Tranquilo. Aí, nesse caso aqui, ele falou que o terceiro... Vem cá. O terceiro aconteceu o quê? O terceiro, quando ele chegou lá, sabe quanto que tinha? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Tinha 4x sobre 9. Só que esse 4x sobre 9,
ele falou que representa 4 figurinhas, porque era o que tinha. Então eu posso falar que 4x sobre 9 é igual a 4. Multiplicando aqui rapidinho, eu tenho que 4x é igual a 36, então x é igual a 9. Então nesse caso aqui, colocando um pouquinho acima aqui, eu descubro que a quantidade de pacotes aqui é igual a 9. Tranquilo? Tranquilo. Então vem cá. Rondô, você fez o que mesmo? Eu falei assim, cara, eu vi o seguinte, o cara pegava 1/3, sobrava 2/3. O cara pegava 1/3, 2/3 do que sobrou. O cara pegava 1/3, 2/3 do que sobrou. E foi isso que eu fui fazendo. Então quando o primeiro, que está aqui, ó, pegou 1/3 de x, ele deixou 2/3 de x. Quando o segundo chegou lá, só tinha 2/3 de x. Ele pegou 1/3, sobrou o quê? 2/3 do que já tinha. Ou seja, 2/3 de 2x sobre 3. Tranquilo. Bom, o que resulta isso? 4x sobre 9. Quando o último chegou lá para pegar, ele pegou 4 figurinhas. Essas 4 figurinhas correspondem ao que sobrou. E o que sobrou, que a gente está vendo fazendo conta, é 4x sobre 9. Fiz as continhas, equacionei, resolvi. Tranquilo? Rapidinho. Então, beleza, hein? Ó, faremos mais uma. Bem, a questão número 4, ela é uma questão de equação também. E essa equação número 4, nós vamos ter um pouquinho de paciência com ela, para a gente não embolar e ficar chamando de um monte de variável, certo? E por que eu estou falando isso? Senão vira sistema. Eu não quero fazer sistema, eu quero falar de uma variável só, eu quero equacionar. Só isso, beleza? Então tá. Bom, a questão diz que tem Carlos e Arthur. E a questão menciona a respeito de mesadas. Perfeito? Perfeito. Aí, ao decorrer, eles falam, pelo menos citam aí, que um deles gastou 2/3 e o outro gastou 3/5. Perfeito. Aí depois ele me dá a informação que é o seguinte, ó. Embora a mesada de Carlos seja menor, entendi, ele gastou R$8 a mais do que Arthur. Então lembra que depois, quando eu falar de gastos, eu vou ter que acrescentar R$8, porque ele gastou R$8 a mais do que o Arthur gastou. Tranquilo? E aí, como é que nós vamos fazer? Fácil. Olha só. Nesse caso aqui, Arthur, eu vou falar que ele tem x. X o quê? De mesada. Lembra que os dois juntos receberam 810? Então, o Carlos, para mim, ele tem 810 menos x. Tranquilo? Então, eu já sei a mesada dos dois. Perfeito? Vamos ver o que eles gastaram. Bom, em relação ao que eles gastaram, que o cara falou ali, ele falou bem assim, olha, no nosso caso aqui, nós estamos vendo que Arthur havia gastado, respectivamente, 2/3 e 3/5 de suas mesadas. Aliás, desculpa, né? Como ele falou respectivamente, eu não posso esquecer que respectivamente ele fala que os nossos 2/3 representa o Carlos e os 3/5 representam o Arthur. Perfeito? Então vamos lá. Em cima do que ele falou, então tá aqui, ó, 2/3 em relação ao que ele gastou representa 3/5 do Arthur. Só que lembra do mais 8? Ele gastou R$8 a mais. Então vou colocar assim, ó, o que o Arthur gastou mais R$8, porque eu gastei a mais. Perfeito? Bom, bem tranquilo.
Nesse caso aí o que nós vamos fazer? Vamos tirar o mínimo. Ó. O mínimo aqui é facinho porque 3 e 5 são números primos. E como os 3 e 5 são números primos, eu só multiplico. Aí nesse caso aqui, o mínimo vai dar 15. E como é que eu faço mesmo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então nesse caso aqui, faremos a seguinte coisa. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2 dá 10. Só que 10 vezes 810 dá 8.100. E 10 vezes menos x, menos 10x. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. Aí o que eu fiz? 10 vezes 810 e 10 vezes menos x. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9x. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 8, 120. Bom, como é uma equação, eu posso eliminar o mínimo. E se eu posso eliminar o mínimo, aí eu venho aqui, ó, muito simples, 8.100 mais 120 é igual a 10x mais 9x. Aí um pouquinho por falta de espaço, bem rapidinho aqui, você vai ver que se eu fizer as contas aqui rápido, eu vou descobrir que x é igual a 420. Fazendo continhas básicas. X é igual a quanto? 420. Tá, então, o Arthur aqui é 420? Isso, ele é 420. Mas vem cá, e o Carlos? Ué, o Carlos, se você pegar, é só pegar o 810, ó, 810 e subtrair de 420. Então, nesse caso aqui, você vai descobrir que ele gastou 390. Tranquilo? Bom, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, para ficar tudo certinho. Então, nesse caso aqui, ó, diminuindo um pouco, 810 menos 420, você vai encontrar 390. Lembra que ele está querendo a diferença dos dois? E a diferença dos dois aqui é simples, ó. Poxa, 390 para chegar a 420, 30. Resposta certa, a diferença entre a mesada de um com a mesada do outro, R$30. Resolvido. Fiz uma equaçãozinha muito bem simples, uma equaçãozinha que nós não tivemos muito trabalho para executá-la e resolvemos a questão de uma maneira bem tranquila. A única coisa que atrapalhou a gente é que nós tivemos que fazer o quê? Tirar mínimo. Aí, esse mínimo aí me aborreceu um pouquinho, porque eu tive que fazer mais contas do que eu deveria. Pronto. Mas a questão, bem tranquila, bem rápida. Então tá aí. A nossa questão, mais uma aqui que nós resolvemos. Tranquilo, gente? Então, ó, essa daí é uma questão de que mesmo? Ah, cara, essa questão aí é de equação. Aí nós equacionamos e nós resolvemos. Espera que daqui a pouquinho, como tem mais, eu já vou começar depois a falar bem assim, ó, galera, chega, hein? Sou concurseiro. Vamos fazer as contas logo de cara, vamos pegar como é que a gente vai fazer e vamos desembolar, beleza? Mas por enquanto é revisão, né? Ó, pegando leve, vamos colocar lá as coisas na ordem, fazer do jeitinho bem tranquilo, equacionando, bem matemático. Aí depois, ó, vamos dar uma acelerada. Beleza, então? Então tem uma equação aí, que é uma equação pesada, mas eu não vou equacionar. Eu já vou começar a fazer na cara. Concurseiro. Mandar rapidinho. Raciocínio lógico. Tranquilo? Então, beleza, gente. Fazendo mais uma, hein? Questão número 6. Vou apagar esse aqui. Bom, a questão número 6 é uma questão de múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores. Porque ele falou, no comecinho aí, ele falou que a quantidade de laranjas que ele tem
está em torno de 500 a 1.500. Beleza. Aí depois ele fala bem assim, quando eu divido por 50, fica de fora ainda 12 laranjas. Mas quando eu divido por 36, sobram também 12 laranjas. Ele quer saber se ele fosse dividir por 35. Galera, uma dessas nós já fizemos já. E questões assim de múltiplo e divisores é saber multiplicar e dividir. Pô, cara, me respeita. Vamos lá. Se não sobrasse resto nenhum, significaria o quê? Que o 50 e o 36 conseguem dividir alguma coisa. Essa alguma coisa que eles conseguem dividir é o mínimo múltiplo comum. Então, o que eu vou fazer para fazer minhas questões de múltiplos divisores? Primeiro, eu vou calcular o MMC. Para quê? Para descobrir qual é o número que esses dois camaradinhas resolvem ao mesmo tempo. Bom, e como é que eu vou fazer? Aí, né, cara, todo mundo já sabe. Vou fatorar, vou pegar lá os 50, ó, pegando 50 aqui, pegando 36 e, ó, fatorando. Então, nesse caso aqui que eu vou fatorando aqui, por 2, 25, aqui apenas 18, por 2, 25, aqui 9, por 3, aqui 25, aqui continua sendo 3, por 3, aqui 1, aqui 25, depois, por 5, aqui 5, aqui continua 1, por 5, 1 e 1. Então, o nosso MMC desses dois camaradinhas aqui, dos 50 e 36, é exatamente 900. Por quê? Porque eu multipliquei todo mundo aqui. Então, se o meu MMC é exatamente 900, MMC de 50 e 36. Vou colocar um pouquinho aqui mais abaixo. Bom, então aqui o meu MMC de 50 e 36 é nada mais, nada menos do que 900. Mas lembra, cara, que sobra 12? Se sobra 12, cara, então quer dizer que o número que eles estão dividindo... Ah, outra coisa, o 900 está entre o intervalo que ele falou, não falou? Então tá tranquilo. Então, ó, 900 mais 12, o meu número aqui é 900, ó, e 12. Aí sabe o que vai acontecer? Ele não quer saber quanto que dá para dividir por 35? Cara, ó, vou dividir isso aqui por 35, o resultado vai dar 26, e adivinha quanto que de resto vai sobrar? 2. Não é isso que ele está querendo? Ele quer saber exatamente qual seria o resto. O resto seria 2. Pronto. Tirei o MMC para saber o mínimo múltiplo comum, ou seja, quem é o menor número que os 50 e 36 conseguem dividir. Tranquilo? Resolvemos. Somei mais 2 porque ele falou que sobrava 2 para os dois casos. Tranquilo? Descobri o número, resolvi. Beleza? Fazendo outra, hein? Então vamos lá. Questão número 7. Essa aí foi tranquila. Questão número 7. Questãozinha número 7. Rapaz, por incrível que pareça, essa questão aí é uma questão adaptada, cara. Eu adaptei ela. Eu adaptei porque essa questão aqui é uma questão, acredite quem quiser. Tá lá, você pode ir lá ver. É uma questão discursiva da UERJ. É uma questão discursiva da UERJ, mas você viu que eu coloquei ela aqui como primeira fase. Você viu? Eu que inventei esses ABCD disso aqui. Tranquilo? Então tá. Bom, aí ele fala o seguinte, que esse gráfico abaixo aí, que ele chamou exatamente de pictográfico, ele está falando que tudo isso aqui representa, cara, 2.160 bolos produzidos. E como ele pegou círculos e dividiu em 4 partes, ou seja, 4 quadrantes, eu vou falar que cada quadrante desse é X. E se cada quadrante desse for X, eu saindo contando setembro, outubro, novembro e dezembro,
Sabe quantos xizinhos eu vou conseguir? Ou seja, quantos quadrantes eu vou conseguir? Cara, eu vou conseguir 36 xizinhos. O que você fez mesmo, Alessandro? Ah, não tem os quadrantes aí? Dos quadrantes, eu fiz o seguinte. Cada quadrante desse aí, eu chamei de x. Ó, cada quadrante desse daí, eu chamei de x. Aí eu saí contando o xizinho. Aí quando eu saí contando o xizinho, cara, deu 36. Então isso aqui é igualzinho, olha lá, a quantidade de bolos que é 2.160. 2.160. Aí, óbvio, eu vou passar para lá dividindo. Aí 2.160 dividido por 36, eu vou encontrar que o meu xizinho é igual a 60. Aí eu não posso esquecer, que já é uma coisa que eu nem estou falando mais, a gente sempre em matemática lê o quê? De baixo para cima. Por quê? Porque geralmente as respostas dão mole, a gente manda ver. Por isso que a gente olha as respostas. Sacou? Bom, aí o que acontece? Eu estou querendo o quê? Mês de novembro. Aí eu fui contar o mês de novembro. Sabe quantos xizinhos tinha o mês de novembro? 10. Então sabe quantos bolos ele vendeu em novembro? Em novembro basta você pegar 10 vezes 60, 600. Pronto. Resolvemos mais uma. Acredite se quiser. Acabamos de resolver uma questão discursiva. Ah, ô Pão Doce, mas se fosse discursiva, você resolveria assim? Não, né, pô? Vocês vão ver que nas aulas de TQD eu vou resolver diferente. Óbvio que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, certo? Com zelo, porque eu tenho que mostrar pro cara que eu sei. Agora, a questão de marcar X, pô, me respeita. Viu aí? Rapidinho. Fiz rápido. Tranquilo? Então, vamos lá. Cara, eu tô indo para a questão número 8. Eu considero a questão mais top dessa folha aí, cara. A questão mais top dessa folha... Essa daí o cara tem que ter a sagacidade para resolver, cara. Porque essa questão aí é aquela questão da quantidade de divisores. Como assim, Pão Doce? Me dá uma luz aí. Quantidade de divisores era aquele que eu pegava um número, fatorava o número, colocava todos eles em fatores primos, e aí em cada expoente somava mais um. Cada expoente somava mais um, cada expoente somava mais um, e multiplicava os resultados. Pronto. É essa a questão. Mas essa é top. Essa é a questão da folha, sacou? Mas qual é o assunto, Pão Doce? Quantidade de divisores de um número. Como é que era feito mesmo, Pão Doce? Cara, era feito assim, ó. Você fatora um número, coloca ele de forma fatorada, vai lá no expoente de cada um, soma mais um e depois multiplica os resultados. Perfeito? Não esquece, nós temos aulas gravadas sobre isso daí, tá? Mas essa questão é top. Então vamos lá, cara. Essa questão aí, pegando aqui, eu tenho 2 elevado a 51, 9, 2, 9, 902. Vou até baixar um pouquinho aqui. 2, 5, 1, 9, 2, 9, 902. Menos 2, 25, 964, 964, 501. Beleza? Eu quero saber quantos divisores tem aquele número ali. Ó, mas aqui tem um pequeno problema. Ó o sinalzinho de menos aqui. Tranquilo? Então tá. Olha só. Antes de resolver, eu queria relembrar uma coisa para vocês.
colocar um fator comum em evidência, mas depois eu vou apagar. Se eu tenho aqui x ao quadrado menos x elevado a 1, o que tem aqui que tem aqui? O x. Aí eu vou colocar o x aqui em evidência, aí aquele cara que coloca evidência multiplica tudo que ficou para trás. Se aqui tem x ao quadrado, eu coloco apenas x. E se aqui tem o x, aqui dá uma vontade louca de colocar zero, mas não é zero, é 1, não é? Porque quando eu for voltar a multiplicação, tem que dar isso aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1 menos x. Beleza? Fator comum em evidência. Eu olho o que tem de um lado e o que tem do outro. Tranquilo? Bom. Aí, cara, se liga. Se eu chegar aqui para você, esconder isso aqui e colocar aqui 50 e aqui 49, o que tem de um lado e o que tem do outro? X. Mas nesse caso, sempre quando você olhar, cara, você vai pegar sempre a menor expoente. Então, se você mandar aqui quem eu coloco em evidência, eu coloco x elevado a 49 em evidência. Para dar 50, aqui é 1 e aqui é 1 mesmo. Não, Pão Doce, complica mais um pouquinho. E se aqui fosse 60? Ah, se fosse 60, cara, eu ia ver quanto que falta para chegar a 60. Não, mas se fosse, Pão Doce, 490. Cara, aqui não tem 49. Eu vou ver quanto que falta para chegar a 490. Então, cara, se eu aumentar aqui só mais um, ó, 51, 49, para chegar a 51, eu colocaria aqui, ó, 2. E aqui continua a mesma coisa. Se eu coloco aqui um 2zinho, 49 para chegar a 52, aqui eu coloco o quê? 3. Vocês estão vendo que é sempre a soma? Ou seja, o que falta para chegar naquele ali? Tranquilo? Show, hein? Então, beleza. Questão é top. Ó, aí, o que eu queria de você? Primeira coisa que o cara vai ter que sacar. Isso aqui, olha o expoente. Ó, o que tem aqui que tem aqui? O 2. 2 elevado a alguma coisa, que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, que multiplica quem sobrou. Certo? Pois é. Esse cara aqui é o dobro desse aqui, cara. Esse camarada aqui é o dobro desse aqui. Mas nós já aprendemos que a gente vai pegar sempre o menor, não é? Então o menor é esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui 25, 964, 501. Fator comum em evidência. Que vai multiplicar o que sobrou. Aqui eu já sei que é 1. Ó, porque eu peguei exatamente ele. E aquele ali, cara, é a metade. Então ele fica assim, ó. 2 elevado a 25, 964, 501. Tá aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Vamos matar logo a questão? Quantidade de divisores. Como é que eu faço quantidade de divisores mesmo? A quantidade de divisores você pega o expoente e soma mais um. Mas, Pão Doce, o número tem que ser primo a parte de baixo. Falei, tá bom, entendi. Cara, esse número aqui é primo? É primo. Ah, então eu posso pegar expoente, não posso? Pode. Então tá aqui, ó. 25, 9, 64, 501. Lembra qual é o esquema? Colocar até de outra cor, hein? Cor azul. Eu somo mais um, ó. Agora, a sagacidade é, você tá prestando atenção no enunciado? Por que eu falo isso? Você já viu que no enunciado ele fez uma descoberta maravilhosa? Ele falou que a descoberta dele foi 2. Porém, o maior número primo que ele descobriu até hoje era exatamente quem? Esse cara que está aqui. Então, esse cara aqui é o número primo, cara. E esse cara que é o número primo, quando não aparece expoente aqui, o expoente é o quê? É 1. Então, olha só. O expoente desse primo aqui é esse que eu somei mais 1. E o expoente desse primo que está aqui, eu vou também somar mais 1. Ó. Resultado da brincadeira. Somei isso aqui,
Isso aqui vai dar 25, 9, 64, 502, que vai ser multiplicado por 2. Sabe o que vai dar isso daí? Esse resultado nosso vai dar nada mais, nada menos do que a nossa letra C, que é 51.929.904. Resposta certa, letra C. Ou seja, essa é a questão. Se você não saca que ele mencionou que isso aqui é primo, já era. Não tinha como fazer. Tem brincadeira. Eu falei assim, poxa, como é que vai fazer? Eu falei, não, cara, ó, você está usando o produto notável que você colocou em evidência, perfeito. E depois eu prestei atenção que ele falou que esse número aqui já é primo. Então, se esse número é primo, eu posso fazer divisores, porque principalmente o que eu tenho que fazer é o quê? Quantidade de divisores. A base tem que ser prima. Então tá, se a base é primo, eu olho o expoente. E como esse número aqui é um número primo, o expoente que não aparece aqui é 1. Então, nesse caso aqui, 1 mais 1, o expoente daquele ali é aquele ali, mais 1, peguei, multipliquei. Essa é top, cara. Beleza, meus mestres? Então, resolvemos uma questão tensa. Tranquilo? Vamos lá. Resolvendo a questão número 8. Questão 8 não. Questão 9. Essa aqui que era 8. Fiquei até louco. Estou emocionado com a questão. Ó, apagando aqui. Faremos a questão número 9. Aí a questão número 9, cara, vocês têm que tomar cuidado um pouquinho na questão número 9. Porque na questão número 9, você vai ver que ele separa um pouquinho as coisas, hein? E aí, cara, se eu der bobeira aqui, eu vou me enrolar todinho. Mas eu vou ficar de olho nela. Ó, toda grifadinha. Olha aqui, toda grifadinha. Toda. Pra fazer o quê? Pra não perder o costume, pô. Não sou bobo. Bom, então aqui é o seguinte. Diz ele que tem 800 consumidores. Perfeito. 400 homens, 400 mulheres. Perfeito também. Aí ele fala bem assim, ó, os dados mostram o seguinte, em relação ao total de entrevistados. Caramba, cara, entrevistado, ele está falando dos dois ao mesmo tempo. 500 assinaram Jornal X, 350 tem curso superior. Lembra que ele falou todos, ele está juntando homem e mulher. 250 assistiram Jornal X e tem curso superior. Beleza, primeira ideia. Olha a segunda ideia. Agora ele fala só de mulher. Do total de mulheres entrevistadas, temos 200 assistiram o Jornal X, 150 tem curso superior, 50 assinaram o Jornal X e tem curso superior. O número de homens entrevistados. Falei, meu filho, ó, respeita, pô, respeita. Se liga. Ó, aqui eu vou colocar o Jornal X, aqui eu vou colocar quem tem curso superior e não tem homem e mulher? Pô, olha só. Já vou colocar bem assim. Do lado de cima, homens. Do lado de baixo, mulheres. Tranquilo? Doce, você me falou que ia fazer uma tabela. Eu falei, cara, eu até que eu ia fazer uma tabela. Eu falei, cara, vou olhar a interseção e só vou cortar ali para você ver. Por quê? Eu contei, ó, superior, lê jornal, moça e rapaz. Passou de 3, faço tabela. Mas essa tabela ali eu já estou bagunçando o corê, tá vendo? Peguei, já fiz logo e dividi logo no meio. Bom, aí eu vou ter que voltar para lá e vou ler devagarzinho, hein? Ele fala bem assim, eu vou nas mulheres, hein? Nas mulheres. Ele fala bem assim, 50 assistiram jornal E. O E pra gente em conjuntos é o quê? Interseção. E tem curso superior. Então, calma aí. Moças estão aqui, jornal X e superior. Então, 50 estão aqui. Beleza. Tem mais alguma coisa? Falei, tem. Por quê? Ah, porque o cara falou lá em cima que do total de pessoas, 250 assinam o jornal X e tem curso superior. Então, calma, cara. Como aqui já tem 50 e tem que ter 250, aqui só pode ser o quê? 200.
Tranquilo. Bom, aí vou continuar. Aí ele fala bem assim para embaixo, né? 50 mulheres, hein? Mulheres. Ele fala bem assim, 200 assinam o jornal X. Então aqui tem que ter 200 mulheres. Então aqui está faltando 150. E depois ele fala, 150 tem curso superior. Se aqui já tem 50, ó, no curso superior, está faltando 100. Beleza. Aí volta lá para o total. 350 tem curso superior. Falei, calma aí. 350 tem curso superior. Então, se 350 tem curso superior, aqui dentro, ó, juntando tudo, tem que dar 350. Só que já deu. Então, aqui é zero. Beleza? Outra coisa também. Se você somar aqui, está dando 300, não tá? Então, quer dizer que aqui ainda, ó, tem 100 mulheres que não assinam nem jornal e nem tem curso superior. Beleza? E finalizando o outro, ele fala para mim, um dado que eu não usei ainda, que 500 assinam o jornal X. Então, para dar 500, isso tudo aqui, ó, tá faltando 100. E como eu sei que tem 400 homens que ele falou no finalzinho, somando tudo aqui, isso aqui é 0, aqui é 100. Resposta do que ele está querendo, aqui, ó, 100. Resolvido. Tranquilo? Mas, de novo, olha o que está perguntando primeiro, ok? Beleza, então. Essa foi maneirinha. Bom, a última, só para não perder o costume, cara, de concurseiro. A última, deixa eu bagunçar o negócio, entendeu? Porque o cara me dá mole, cara. Ele dá mole, me dá a resposta, eu consigo fazer a questão sem saber. Então, eu não vou equacionar. Mas na folhinha de vocês está lá bonitinho, equacionado, resolvido, para quem gosta, tá bom? Só umazinha só para bagunçar o negócio, tá bom? Vou ler, ela dá um sistema bonito pra caramba, resolve, dá trabalho, mas com raciocínio lógico, pum, dou uma porrada nela. Então se liga. Bom, a questão número 10 é uma questão que tem direto, cara. Ó, quando eu falar de função de segundo grau, você vai ver que eu vou falar dessas questões direto também. Ela aparece, só que ela aparece lá falando máximo, mínimo, esses negócios da toda. Mas a questão 10 fala o seguinte, ó, você precisa transportar 90 toneladas. Mas olha só, o modelo que você tem de caminhão, cara, para você resolver aí, eu percebi que você tem que reduzir meia tonelada. Ih, cara, então eu não posso ir no total? Eu falei, não. Você tem que reduzir meia tonelada. Eu falei, então tá. E com isso, o que vai acontecer? Com isso, a quantidade de caminhões que você tem não será suficiente. Você vai ter que contratar mais 6 caminhões. Para transportar os 90 mil? Eu falei, Tá, então peraí. Pensando no raciocínio lógico. Eu tinha uma quantidade de caminhões que era para carregar isso aqui, ó. 90 mil. Ó. Beleza? Só que tem uma coisa. Essa quantidade que eu tinha de caminhões, o cara não deixou. Ele falou que o caminhão estava muito pesado. Ele falou que tem que diminuir 500. Aí, para isso, eu tive que comprar mais caminhões. Então, aí, no final, ele fala bem assim, porque a diferença tem que dar de 500, porque tá 500, tá meia tonelada a mais, tem que dar 500 toneladas a menos. Então, significa que, quando eu peguei isso aqui e dividi pela quantidade de caminhões, deu um resultado. E se eu pegar agora com 6 caminhões a mais, a diferença tem que dar 500. A questão que der diferença de 500 é a resposta. Pão doce, se der 2 respostas, está anulado, bobinho, está anulado. Se atender os 2 critérios, está anulado. E como é que você vai fazer? Eu não quero quantidade de caminhões? Então vamos supor que seja a letra A. Se for a letra A verdadeira, então eu tenho 36 caminhões agora, depois que eu comprei 6, não é? Então eu vou dividir aqui, ó, por 36. Está dando quanto? 2.500. Mas antes, eu não tinha 6 caminhões a mais. Então tira 6 caminhões. Se você tirar 6 caminhões, antes eu tinha 30. Meu irmão, se der diferença de 500, já era. É a resposta. Ó, e não é que deu? Tchau.
resolvi rapidinho, sem saber sistema, sem saber... Cara, não sei nada, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Mas eu já vi, ó, cara, diferença de 500 é a única resposta que tem. E se tiver outra? Tá anulada, bebê. Então a resposta certa tá aí, letra A. Gente, muito obrigado. Cara, brinquei bastante. Levei a sério também bastante. Mas o que eu quero falar pra vocês, cara, é que, ó, vamos lá, dá pra revisar, a gente vai mandar ver. Fica tranquilo. A resolução tá lá na nossa folhinha, bem guardadinha, bem preparada pra vocês. Tentem fazer. Resolução é aquele negócio, cara. Resolveu, tenta outro jeito, faz outro jeito, testa a resposta. Cara, eu quero que você se sinta bem e seguro. É isso. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um abraço, tá?